Olá, queridos irmãos. Antes de começar o vídeo, eu peço que se inscreva em nosso canal, deixe o like e ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que postarmos um vídeo, você será notificado. No livro de 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 11, a história conta que o rei Ezequias esteve gravemente doente, prestes a morrer. O profeta Isaías, mensageiro de Deus, veio vê-lo e disse-lhe que se preparava para morrer porque Ezequias não iria se curar. Muito triste, ele ficou. Virou-se para a parede e começou a orar, suplicando a Deus como sempre fez, pois foi fiel e teve fé. No meio de sua oração, Deus falou com Isaías e lhe disse para voltar com uma nova mensagem para Ezequias. Deus disse que tinha ouvido a oração de Ezequias e visto suas lágrimas, e por isso, resolveu curá-lo. Deus prometeu que Ezequias se recuperaria. Em 3 dias, ele poderia voltar ao templo e teria mais 15 anos de vida. Além disso, Deus prometeu proteger Ezequias e a cidade onde ele morava. Isaías então instruiu que faziam uma pasta de figos e a colocassem na ferida de Ezequias. Após isso, Ezequias melhorou e se recuperou de sua enfermidade. Ezequias, ainda questionando, disse ao profeta Isaías como ele sabia que Deus o curaria e que ele poderia ir ao templo após 3 dias. Isaías respondeu que Deus daria um sinal. A sombra em um relógio de sol poderia avançar 10 passos ou recuar 10 passos. Isaías então perguntou: você prefere que a sombra recua 10 passos ou avançar 10 passos? Então Ezequias escolheu que recuasse 10 passos, pois ele falou que seria natural que a sombra avançasse, pois seria fácil, então escolheu o mais difícil que ela recuasse. O mais impressionante foi a sombra voltar atrás 10 passos. Isaías orou a Deus, que fez a sombra recuar 10 passos como sinal de que sua promessa seria cumprida. A história de Ezequias mostra quão gentil é Deus. Deus avisou Ezequias que ele iria morrer, o que é muito raro na Bíblia. Com esse aviso, Ezequias teve a oportunidade de refletir sobre sua vida, arrepender-se de seus erros e concordar com o que havia de errado em sua vida espiritual e diária. Este gesto de Deus mostra a importância de estarmos preparados para quando chegar a nossa hora, cuidando do nosso relacionamento com Deus e com os outros. Além disso, a história de Ezequias nos faz pensar em como a vida pode mudar rapidamente e na importância de estarmos sempre espiritualmente atentos. Isso nos incentiva a viver de forma significativa, melhorando nossos relacionamentos, buscando justiça e nos fortalecendo espiritualmente. A experiência de Ezequias é um convite à reflexão sobre como vivemos e o que deixamos como legado, motivando-nos a agir de maneira que mostre respeito a Deus, sua segurança e complacência. Na Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que todos nós morremos uma vez e então enfrentamos o julgamento. Isso significa que cada um de nós temos expectativa de vida, que pode ser longa ou curta. Devemos estar cientes disso e nos preparar. É importante pensar não apenas no presente, mas também no futuro, sendo honestos conosco mesmos. Devemos considerar que nossa vida na Terra tem um propósito, que existe um Deus e que um dia prestaremos contas a Ele. Por isso, é essencial refletir sobre nossas vidas e estarmos preparados para a morte, que é a única certeza que temos aqui na Terra, que todos nós vamos um dia morrer e prestar conta com Deus de tudo que fizemos aqui na Terra. Economizar dinheiro para pagar impostos, investir no mercado de ações, poupar para comprar uma casa e cuidar da educação dos filhos são decisões importantes. Também é prudente criar um fundo para emergências. No entanto, mais importante que isso é olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade e nos perguntarmos se estamos prontos para o encontro mais significativo que temos, o encontro com nosso Pai Celestial. Agora eu lhe pergunto, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para ir com Ele? Ricos ou pobres, jovens ou idosos, saudáveis ou doentes, todos morreremos um dia. A história de Ezequias, que recebeu um aviso sobre sua morte, nos ensina a refletir sobre a vida e a morte, e a estarmos preparados espiritualmente para o que vem pela frente. Ezequias foi avisado para se preparar para sua morte, e ele teve a oportunidade de refletir e se arrepender. Precisamos também estar preparados, vivendo de forma significativa e justa, respeitando a Deus e regulamentando sua segurança e compaixão. A lição final é que devemos valorizar a vida e estar pronto para o momento mais importante, que é o encontro com Deus. A paz com Deus é algo pessoal e não depende do seu parceiro, dos seus pais ou da sua igreja. É sobre você e seu relacionamento com Jesus Cristo. Não baseie sua fé nos outros,
Sua fé em Jesus é algo que só você pode desenvolver e fortalecer. A salvação é algo pessoal entre você e Jesus Cristo. No dia do julgamento, muitas pessoas podem ficar surpresas com como enfrentar esse momento. Quando você é salvo, isso muda quem você é. Não é possível ser salvo e continuar sendo a mesma pessoa. A facilidade muda seus desejos, a maneira como você vive e como vê o mundo e a vida eterna. É importante estar preparado sempre, pois ninguém sabe nem o dia e nem a hora a não ser nosso Deus. Um verso da Bíblia, Filipenses capítulo 1 versículo 21, fala muito sobre a fé cristã. E para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Essas palavras de Paulo mostram sua forte crença e encorajam todos que acreditam em Jesus a terem a mesma visão sobre a vida e a morte. Viver com Cristo significa dedicar nossas vidas em honra a Deus, mostrando amor e gratidão a Cristo em tudo o que fazemos e buscando sempre crescer Espírito Santo. Cada vez que respiramos, temos a oportunidade de fazer algo bom, fortalecer nossa fé e nos ajudar a melhorar. O mundo vive assim, e isso mostra como seguir o Evangelho pode transformar nossas vidas, dando sentido e propósito a tudo. Paulo, na Bíblia, ensina que a morte não é o fim de tudo, mas o começo de uma nova vida com Cristo. Ele disse que morrer é lucro, o que significa que, quando morrermos, iremos para um lugar melhor onde encontraremos alegria e paz, sem as dificuldades que enfrentamos aqui. Essa ideia de viver eternamente com Cristo nos ajuda a não temer a morte, mas a esperá-la com esperança e paz, sabendo que nosso tempo na terra é curto e que nosso verdadeiro lar está junto ao Senhor Jesus Cristo. Isso nos incentiva a viver de uma forma mais significativa, compreendendo que tudo o que fazemos aqui deve ser um sacrifício, um bom exemplo ou uma demonstração de amor, refletindo a esperança que temos em uma vida eterna com Cristo. Essa forma de pensar na morte e no que vem depois nos faz refletir seriamente sobre como estamos vivendo. Estamos vivendo de uma forma que mostra que acreditamos no Evangelho? Estamos fazendo o que Deus quer, que seja feito. Preparar-nos para o fim da vida vai além de cuidar de dinheiro e outras coisas materiais. É sobre cuidar de nossa espiritualidade e do nosso relacionamento com Deus. Isso significa viver de maneira que mostremos nossa fé e esperança em Cristo, dedicando nossas vidas para honrar a Deus e buscando sempre crescer espiritualmente. Bem, também temos que ver como estamos espiritualmente preparados e manter um bom relacionamento com Deus e com as pessoas. Seguindo o exemplo de Paulo na Bíblia, devemos viver com fé, esperança e amor, sempre registrando que cada dia é um presente de Deus e deve ser usado para mostrar sua grandeza. Esforçamo-nos para tornar Jesus conhecido, fazer o bem para os outros e compartilhar a mensagem de Deus. Nossa vida aqui na Terra, vivida com uma fé firme em Cristo, nos ajuda a nos preparar para o dia em que encontraremos com Deus pessoalmente. Quando chegarmos à nossa hora, podemos dizer com confiança que cumprimos nossa missão e mantivemos nossa fé, como Paulo declarou em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Portanto, não devemos ter medo da morte, mas sim nos encorajar com a ideia de uma vida eterna junto a Deus. A esperança de viver novamente após a morte nos dá força para superar os problemas da vida, aliviar nossas dificuldades e viver cada dia de uma maneira que honra a Cristo. Devemos lembrar que, com Jesus, tanto na vida quanto na morte, mostramos o grande amor e o vínculo que temos com Deus. Cada dia é uma oportunidade para garantir que realmente mudemos nossa vida para melhor, vivendo de acordo com a fé e os ensinamentos de Cristo. Você se sente perdido em seus erros e pensamentos, achando que não há solução? Saiba que Jesus é a sua esperança. Não importa o quão difícil ou complicado seja o seu passado, Jesus está pronto para ajudá-lo. Venha até Ele e acerte as coisas com Deus. Deus é conhecido por aqueles que estão no fundo do poço, pessoas esquecidas e rejeitadas pela sociedade. Ele está lá para salvar as pessoas que o mundo não quer amar ou incluir. Se as pessoas que você machucou não te perdoar, faça as pazes com Deus e organize sua vida. O pecado pode te levar por um caminho ruim, e você pode nem perceber como chegou lá. O pecado muitas vezes faz com que as pessoas se sintam temporariamente bem, mas elas esquecem de pensar nas consequências que vêm pela frente. O pecado é enganador, fazendo com que o errado pareça atraente e agradável, como se estivesse coberto de brilho e glamour. Ele apela aos nossos desejos físicos e nos faz focar apenas nesta vida e nas coisas erradas que queremos. É como um buraco que nos puxa para baixo a todo momento. Mas, mesmo que você esteja preso nesse poço de pecado, saiba que Deus está pronto para ajudá-lo,
Se você tiver medo da vida, do dia do julgamento ou da morte porque sabe que está vivendo mal. Lembre-se que Deus, na Bíblia, veio para salvar precisamente as pessoas que estão perdidas. Mesmo que você tenha temido ir à igreja durante toda a sua vida e nunca se sentido perto de Deus, ainda pode mudar isso agora. É reconciliar-se com Deus, é possível começar a organizar sua vida de uma maneira melhor. Ezequias foi alguém que teve uma experiência muito especial com Deus. Deus foi muito gentil com ele, de uma maneira que parece estranha na Bíblia, pois avisou Ezequias que ele iria morrer, algo que a maioria das pessoas nunca sabe de antemão. Sua voz será ouvida no sermão, lembrando que Deus também é gentil com você. Talvez você já esteja em paz com Deus, e isso é maravilhoso. Mas, se não tiver, este sermão é um lembrete para você buscar manter sua fé em Cristo Jesus. Mesmo que você sinta que está no caminho errado, Deus está sendo paciente e gentil, dando-lhe outra oportunidade para restaurar sua vida. A morte é algo que muitas pessoas não gostam de pensar, mas é uma realidade que todos nós enfrentaremos algum dia. Vamos enfrentar algo importante um dia e precisamos ter nossa vida organizada para isso. Uma das coisas mais importantes para nós é não priorizar dinheiro ou coisas materiais sobre nosso relacionamento com Deus. Afinal, quando morrermos, não podemos levar absolutamente nada conosco, como está escrito na Bíblia em Jó capítulo 1 versículo 21. E nasci sem nada e morrerei sem nada. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você já teve medo de pensar que um dia todos nós vamos morrer? Irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor Todo-Poderoso, se faz presentes em nossos corações e em nossa alma, inspirados pela história de Ezequias. Reconhecemos o teu infinito vínculo e misericórdia. Assim como você curou Ezequias e o deu mais tempo de vida, pedimos que toque nossas vidas e cura todas as pessoas que nesse exato momento está passando por muitas dificuldades, seja financeira ou doenças graves ou até mesmo problemas com seu casamento. Peço-te, Senhor, que restaure a vida de cada um de nossos irmãos e cure todas as doenças, se assim for da sua vontade, pois eu reconheço que só o Senhor é Deus. Senhor, ajude-nos a estar sempre preparados para o encontro contigo. Que possamos refletir sobre nós mesmos e sermos honestos sobre nosso relacionamento com o Senhor. Que não nos deixe se envolver pelas tentações passageiras deste mundo, mas nos concentraremos no amor eterno que o Senhor oferece. Dá-nos força para enfrentar as dificuldades e viver de acordo com os ensinamentos do apóstolo Paulo, que nos ensinou a combater o bom combate e viver pela fé. Aproveite cada respiração para servir a Deus, crescer em nossa fé e impactar o mundo ao nosso redor. Ajude-nos a viver com a verdade de que em viver é Cristo e morrer é lucro. Estenda sua mão de compaixão para salvar aqueles que estão perdidos em seus pecados. Nunca é tarde para voltar para o Senhor e reconciliar-se, sentindo sua presença reconfortante e amorosa. Ajude-nos a confiar que nosso dia na terra é temporário e que devemos nos preparar para a eternidade. Que nossa vida reflita seu amor, sua graça e sua misericórdia. Que podem ser exemplos vivos de sua bondade. Por último, Senhor, que devemos sempre lembrar que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas no relacionamento apaixonado que temos com o Senhor. Que possamos viver cada dia com a consciência de nossa mortalidade e tendo a certeza que a nossa vida aqui na terra é somente uma passagem, e o que nos espera no paraíso do Senhor é a verdadeira vida que buscamos, uma vida sem dor, sem choro e sem sofrimento. Então, ó Pai, a todos que assistiram o vídeo até o final, que o Senhor abençoe a vida de cada um, e que todos possam ter entendido o sentido do vídeo e viver sempre para Cristo. Que Deus nos abençoe a todos, e lembram-se, a morte não é o fim, apenas o começo de uma nova vida com Cristo. Como diz nosso apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Que Deus te guarde sempre. Até breve.